Olá família, trouxe um vídeo aqui para vocês. Este é um vídeo assim que antes eu dizia assim, eu não queria tocar neste assunto aqui no meu canal, porque eu dizia assim, não posso partilhar coisas negativas, eu tenho que partilhar coisas positivas, né? Alegria, amor. Mas eu estava a ser egoísta, porque eu hoje, manas, eu vejo que eu não sou youtuber por acaso. Sinceramente, eu às vezes paro e fico a olhar para a minha vida, para tudo que eu passei, e hoje ter esse espaço que falo para jovens, que falo para adolescentes, que falo para mães, até pais também, porque aqui já tem homens no canal. Eu vejo que não é por acaso que eu me tornei youtuber, mesmo nem nunca pensar antes ser. Hoje eu me tornei a ser youtuber. Vocês já sabem de como eu me tornei youtuber, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal e já relatei isso. Manas, este é o meu testemunho. Eu sou a Elsa Alberto. Alberto é nome adquirido do meu marido. Eu nasci na província de Benguela. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, pais separados. Eu não me lembro, de ver o meu pai e a minha mãe juntos. Não sei se separaram quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, ou se separaram quando eu já existia. Infelizmente não tive tempo de perguntar nem a um nem ao outro, porque eu já sou órfã de pai e de mãe. Mana, é o seguinte, eu vim de um passado muito triste. Graças a Deus eu já estou liberta, porque quando nós temos um passado mal resolvido e impede que nós caminhamos para frente. É exatamente o que se passou na minha adolescência, na minha pré-adolescência, na minha adolescência e nos primeiros anos da minha vida adulta. Antes de eu dizer por que eu era assim, eu vou dizer como é que eu era assim. Por que eu digo que influenciou muito nestas fases todas da minha vida? Porque eu era uma jovem amargurada, eu era uma jovem que eu pensava que o mundo não me gosta, que eu tinha muitos, mas muitos conflitos, muitos, manas, muitos conflitos assim. Eu pensava que os meus pais, que a minha mãe não me gosta, que o meu pai não me gosta, eu tinha ressentimento dos meus pais. Hoje eu falo com tristeza essa parte, mas é aquilo que eu passei. E por que eu vou falar tudo, vou abrir o meu coração para vocês? Por quê? Porque aqui tem jovens, porque aqui tem pais, porque aqui eu sei que alguém me ouve. Então, se eu passar essa experiência, se tiver pai, esse pai vai parar para refletir o papel do pai que está a fazer. Se tiver mãe, essa mãe vai parar para refletir também. E se tiver filho ou alguém que está na situação em que eu estive, essa pessoa vai parar para refletir também. Manas, eu pensava que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu era filha abandonada. Eu pensava que os meus pais não me gostavam, por isso é que eles me abandonaram. Eu pensava que os meus pais me abandonaram. Eu odiava o meu pai. Eu tinha uma voz no meu pai. É engraçado que como o demônio é tão astuto, que o meu pai me fez tão bem, tão bem. Hoje eu me recordo de outras palavras, de outras coisas, da voz do meu pai. O meu pai a me abraçar, o meu pai a me beijar. Hoje que eu já estou liberta daquele passado sujo, eu consigo me recordar agora das coisas boas que o meu pai também me fez. Mas antes, Manaus, só me recordava das coisas mais que o meu pai me fez.
Era uma vez, eu fui uma criança muito, como é que eu posso dizer? Muito perturbada, eu tinha muitos conflitos, mesmo coisas, eu penso que se calhar é coisa, meus pais como talvez se separaram quando eu estava no ventre, então já é coisa de ventre ou coisa de bebê. Só sei que eu me lembro, né? Me lembro assim, desde que me vi como pessoa, eu me lembro a viver com meu pai e a minha madrasta. E como uns dos meus irmãos estavam na minha avó, outros dos meus irmãos, na parte de mãe, ainda que eu estou a dizer, uns estavam na minha avó, outros estavam com a minha irmã, aqui em Luanda, e uns estavam com a minha mãe. A minha irmã dois também namorou com a minha tia, e mais muita coisa, mas eu só já concluí. Pronto. Eu me vi de pessoa a viver com o meu pai e a minha madrasta. Como pessoa eu digo, tipo, tenho assim uns insights de 4, 5 anos. Yeah. Então, eu como os meus irmãos na parte de mãe viviam com a minha avó, outros com a minha mãe, outros com a minha tia, não sei o quê. Eu tinha a casa da minha avó como tipo aquela casa mãe. E eu não me sentia bem na casa do meu pai. O que eu fazia? Sempre que eu tinha oportunidade, sempre que eu via assim, o meu pai distraído ou a minha madrasta distraída, eu fugia de casa e ia para a casa da minha avó. Meu pai ia me buscar, me trazia de volta para casa. Novamente, vejo meu pai distraído, a minha madrasta distraída, às vezes era na escola, vou à escola, hora de regressar, vem já que a Patrícia não está a regressar. Por quê? Porque a Patrícia já fugiu, foi para a casa da avó. Era hábito mesmo, constantemente. Meu pai ficava chateado, me dava palmatórias. Meu pai, graças a Deus, nunca foi agressivo. As palmatórias que meu pai me dá, que eu me lembro, as porradas que eu apanhei, eu nunca apanhei porrada de cinto. As porradas que meu pai me dava era com chinelo. Então, uma vez o meu pai, já todo sempre cansado, ia me buscar, trazia, trazia. Me deu uma porrada umas palmadas de chinelo. E me perguntou assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho o olhar do meu pai até hoje aqui na minha mente. Meu pai olhou para mim e me perguntou assim, por que você faz isso? Eu tinha menos de 12 anos, manas. Tinha menos de 12 anos. O meu pai olhou para o meu rosto e disse, mas Patrícia, por que você faz isso? Por que você foge sempre e vai na tua avó? Eu olhei para o meu pai e disse, é porque eu não te gosto, é porque eu não quero viver contigo assim mesmo, mana. Eu disse assim no meu pai, é porque eu não te gosto e não quero morar contigo. O meu pai disse, não queres morar comigo? Então pega na tua roupa e vai na casa da tua avó, minhas irmãs. Eu vivi toda a minha infância, vivi toda a minha pré-adolescência, minha adolescência com essa voz do meu pai a me dizer assim, então pega a tua roupa e vai embora para a casa da tua avó. Eu odiava o meu pai, eu dizia assim, depois eu não fui até a casa da minha avó, continuei na casa dele. Depois de um tempo é que a minha mãe sai daqui de Luanda, vai me buscar em Benguela e eu venho para aqui para Luanda. Aqui em Luanda vivi na casa da minha irmã, a minha mãe me deu na minha irmã mais velha. A que eu considero como mãe que me criou, sair da casa da minha irmã casada para minha casa. E eu era uma adolescente muito rebelde. Eu respondia coisas às vezes na minha irmã. Eu me lembro que uma vez a minha irmã é negociante, então ela estava fazendo um salão de beleza. Então ela estava assim a comprar coisinhas aos poucos. E tipo, estávamos a conversar, porque eu era mesmo o braço direito da minha irmã. Eu ajudei a minha irmã a cuidar dos meus sobrinhos, ajudei ela a cuidar da casa. Então nós sempre fomos muito amigas. A minha irmã conversava muito comigo. Até hoje somos muito amigas. E ela me disse assim, vou fazer salão de beleza, não sei o que.
que achas de abrirmos assim? Eu disse, não, mana, não abre assim. Não abre assim porque, mana, assim, eu disse assim, mana, assim, não tens condições. Não abre, tipo, coisa de dizer assim, você não tem, quer só abrir porque, não sei o que. Olha, a minha irmã ficou chateada, não sei o que. Nós brigávamos muito. E depois, eu ainda era adolescente. Quando eu comecei a ficar adulta, né? Porque nós depois, nos primeiros anos da vida adulta, temos essa coisa de nos questionarmos certas atitudes nossas. Sabe o que eu pensava de mim? Eu dizia, eu sou muito mal educada. Eu me atribuía assim termos pejorativos. Eu não gostava de mim, não gostava do meu comportamento, não gostava da minha educação. Eu tinha muitos conflitos, manas, e me fazia muito mal. Graças a Deus, encontrei um bom marido. Um bom marido em que sentido? Um bom marido no sentido de me dar paz, de me dar espaço, de me dar tranquilidade para me parar e pensar, para me entrar dentro de mim. Porque talvez se eu não tivesse um marido que me desse essa paz, que estivéssemos sempre a brigar, talvez eu não parava para olhar para mim, talvez eu não parasse para ir até lá no meu passado, conversar com aquela Patrícia, porque é exatamente isso que eu fiz, manas. Eu fui para o meu passado, como eu já expliquei aqui para vocês, eu fiz um curso de autoconhecimento, manas, e aquele curso foi muito abençoado para mim. Olha, eu choro, nos primeiros dias do curso, eu chorei, porque é como se você tivesse ainda no teu passado, é como se você tivesse a ver aquela pessoa que você foi e você ter a oportunidade de conversar com aquela pessoa, de você ter a oportunidade de dizer assim, você não é assim porque você quer, são as influências. Você não é assim porque você quer, são as influências, são os estímulos que você recebeu. Você é fruto de tudo aquilo que você esteve, tipo, você está no sítio e toda a volta é que te preenche. Eu não entendia isso. Eu dizia que eu era mal educada, eu dizia que eu nem sei até tipo exprimir com exatidão o que eu sentia. Só sei, manas, que horrível. Que horrível. E quando eu fiz aquele curso, eu comecei a me entender. Eu comecei a ver, então eu não fui assim porque eu queria ser. Não, os estímulos que eu recebi. Então fui atrás, eu conversei com aquela Patrícia do passado, aquela criança de menos de 12 anos. Eu lhe entendi certas atitudes dela. E quando eu comecei a me conhecer, porque isso vai acontecer contigo também, quando eu comecei a me conhecer, eu olhei para o meu pai, eu olhei para minha mãe e eu disse, meu Deus, como é possível, né? Alguém, tipo, sentir ódio pelo pai, pela mãe. Isso é quando a gente não nos conhece, porque quando a gente, manas, nos conhece, o autoconhecimento é como se fosse um espelho. O autoconhecimento vai te mostrar todos os teus erros, todos os teus pecados. Então, quando você vê os teus erros, os teus pecados, as tuas sujidades, as tuas falhas, você vai olhar para o próximo, você vai dizer assim, eu não sou digno de ter mágoa dessa pessoa. Eu não sou digna de ter ressentimento dessa pessoa. Eu sou digna de ter empatia, amor, porque todos nós somos fruto das nossas influências. E se nós não tivermos paz, ou então se a gente não tiver esta coisa de parar e se questionar e analisar o teu passado, querer entender o teu passado,
Você nunca vai se conhecer. Manas, graças a Deus, hoje eu estou liberta da mágoa. Graças a Deus eu digo assim, se os meus pais estivessem em vida, eu ia fazer de tudo para os meus pais terem muito orgulho de mim. E eu creio que o meu pai, se tivesse em vida, teria muito orgulho de mim, porque eu ia me esforçar para ser a melhor filha. A minha mãe, se tivesse em vida, teria muito orgulho de mim. Por quê? Porque hoje eu sou mãe. Hoje eu sei que até os erros que a gente faz é pelo bem dos nossos filhos. Talvez a minha mãe me entregou cedo nos meus pais, eu não sei porquê, então eu não posso apontar. Eu só posso agradecer porque ela é minha mãe, só posso lhe amar, só posso lhe respeitar, porque por mais que nós mães queremos fazer bem, tudo bem aos nossos filhos, é impossível nossos filhos não terem traumas. Eu mesmo já me encontrei muitas das vezes a chorar porque eu pensei, meu Deus, gritei com a minha filha, meu Deus, fiz isso, não podia. Então, quem sou eu para julgar a minha mãe? Eu só tenho que lhe amar os meus pais. Só quando eu comecei a me entender, só quando eu comecei a entender aquela Patrícia, aquela menina pequena ingênua que fazia e desfazia, só quando eu comecei a lhe entender, a lhe ouvir, é que eu comecei a me entender também. Então, jovem, não sei se você é uma jovem, não sei se você é mãe, se você é pai, tira isto como uma reflexão. Eu costumo dizer assim, aqui no meu canal não ensino ninguém, não ensino nada, porque eu não tenho autoridade para ensinar. A autoridade que nós temos para ensinar é o nosso Senhor, é o Senhor Jesus. Só Ele é que tem esta autoridade de ensinar. Aqui nós refletimos, manas. Eu trago este meu testemunho, não é para dizer, olha, eu era sofridora, porque, manas, detesto este termo. Eu sou muito feliz. Eu trago estas reflexões para, de certa forma, nós pararmos e a gente ver os passos que nós estamos a dar, porque talvez estamos a dar passos em falsos. Quanto as mães com as suas palavras machucam os filhos, traumatizam os filhos. Ah, você é burra. Ah, você mesmo você já não muda mais, você mesmo já é assim, você está mal, você vai acabar mal. Há mães que falam isso. Você é uma X, você é uma assada. Mas quando nós fizemos isso, nós estamos a traumatizar os nossos filhos. É verdade. Então, nós como mães devemos ter muito cuidado na educação dos nossos filhos, naquilo que nós falamos, na forma que nós os tratarmos, porque os nossos filhos são um vaso novo. Tudo que entra está a acumular, está a acumular, está a acumular. E é exatamente isso que eles terão. É exatamente isso que eles terão. Mana, então este é o meu vídeo do meu testemunho para você jovem que passa por isso. Vou te dar um conselho. Apoia-se em Deus. Apoia-se em Deus. Fale com Deus. Fale com Deus e tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Se você ainda não é mãe, talvez um dia quando você for mãe, você vai entender a tua mãe. Você vai entender o teu pai. Tá bom, manas? Então este é o vídeo do meu testemunho. Espero muito que vocês possam refletir comigo. Espero muito, 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 principalmente as jovens, espero muito que você possa ouvir para entender, porque nós quando somos jovens parece que as coisas boas entram aqui, saem aqui, mas eu espero sinceramente que se nem que for um jovem parar, ouvir e refletir esse vídeo, já valeu a pena estar aqui a me expor, tá bom, manas? Um beijo no vosso coração
E até a próxima. Tchau!